Olá, paz do Senhor, amados. Estou aqui pronto, aguardando para ir para a igreja. E eu quero fazer um vídeo, um testemunho rápido, porque para que vocês, venham aí saber um pouquinho de como começou meu ministério, tá bom? Assim, vocês sabem do meu chamado, mas não sabem de como começou meu ministério. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu ministério, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar o teu povo e que tua bênção, tua graça esteja sobre cada um que está me ouvindo e que agora, Pai, enquanto eles me ouvem, o ministério deles seja sarado, levantado, fortalecido, esclarecido e que não haja dúvida, Pai, de que teu povo é chamado. Por isso eu te glorifico e te exalto nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, que tenha misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você conhece as leis que governam o céu? Jó capítulo 38, versículo 31. Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Que interessante, né? Estrela, Deus está falando das estrelas aqui, do poder dele. Que Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Amém? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva? Ou guiar a ursa maior ou a ursa menor? Você pode? Não, né? Então quero te dizer que você não pode resolver esse problema aí, mas Deus pode. Porque Deus é aquele que manda até nas estrelas e sabe o nome de cada uma. Amém? Bom, um testemunho aqui. Eu creio que se eu começar contando eu não termino, mas tudo bem. Eu quero que você saiba que Deus é aquele que levanta ministérios, que chama você e chama eu para uma grande obra e nós nem imaginamos. Mas eu senti no coração de contar um trechinho, tá? Não vai ser no começo nem nada, é um trecho rápido de um testemunho que para mim foi muito poderoso, tá bom? Então, quero que você já põe o dedinho aí santo, compartilha, lembra do dedinho do testemunho? Coloca o seu dedinho santo aí, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Top. Amados, tem pessoas que falam assim pra mim, pastor, eu vi seu testemunho e tal. Eu penso que ela já ouviu tudo que tem no canal. Aí ela fala pra mim, não ouvi que a senhora tomou café com Deus, não ouvi. Gente, põe o sininho te avisa, a pastora Cláudia tá lá, falando. Tá bom, amados? Tô meio rouca, estava no monte, orei por vocês. Sabe como que eu oro por todo mundo? Eu vou falar como que eu oro. Eu falei pra Deus assim, Senhor, as pessoas me pedem oração e são centenas de pessoas, né? Não são dezenas, são centenas de pessoas. Chega às vezes a ter 1000 pessoas me pedindo oração. Como é que eu vou lembrar de todo mundo, Senhor? E o caderno é grande. Aí Deus me deu uma estratégia. Ele disse pra mim assim, eu conheço o nome de cada estrela. Você conhece? Olha que lindo. Falei, não. Então, quando você for orar, você diga assim pra mim, Pai, eu quero interceder por aquele irmão que o Senhor lembra o nome e eu não lembro. O problema dele é a causa dele. Eu quero orar por aquela irmã que me pediu oração, Senhor. E aí você começa a orar e eu lembro o nome dessas estrelas. Então, tô orando por você, estrela, tá bom? Seja você que é as 7 cabrinhas, que você que é a ursa menor, a ursa maior. Eu estou orando por cada pedido, mesmo quando eu não lembro. Não pense você que eu não estou orando. Eu estou. Às vezes dá tempo de mandar um áudio para você, às vezes não dá, mas eu não deixo. No monte eu falei, Deus, todas as pessoas que estão no meu WhatsApp, que me ouviram pelo canal Semeando Vida ou pelo meu canal, eu quero agora levantar um clamor. E eu levantei o clamor por você. E Deus sabe da tua causa, mesmo que eu não saiba. Amém? Dito isso, vem comigo que é puro sucesso. E eu quero falar algo para vocês que para mim foi muito marcante. Olha só, eu acho que eu não contei, mas vou contar. Tomara que eu consiga contar isso muito rápido. É o seguinte, quando eu estava para me casar, faltavam 23 dias para eu me casar. E a minha mãe, beijo mãe, minha mãe, ela queria que eu trabalhasse de todo jeito, gente. Gente, eu já ia me casar, mas vou falar a verdade, tem mãe que é uma bênção de Deus na terra dos viventes. Ela falava, vai casar, vai trabalhar. Gente, mãe, eu já vou me casar, mãe. Vai trabalhar, não sei o quê. Mas Deus sabe, né? Olha, Deus transforma a maldição em bênção e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Minha mãe vai. Ela me irritou profundamente.
Olha, eu já tinha voltado de casa, já era empregada da minha mãe. Lavava, limpava, mas minha mãe queria money. Tem alguma mãe aí que tá me ouvindo que quer money? Minha mãe queria dinheiro. Então o que eu fiz? Minha mãe me irritou, mas ela me tirou do sério. E eu sou uma pessoa que meu Deus, quando eu tô irada ou nervosa, ainda bem que eu, né? Aí minha mãe falou assim pra mim, vai trabalhar. E a minha família é daquele tipo que mulher trabalha dentro de casa, lava a louça, limpa a casa. E você que lava a louça, limpa a casa, vem aqui comigo por um sucesso. A minha avó levantava às 5 horas da manhã para ouvir um programa no rádio, naquela época, chamado Zebétio. Tem alguém aqui da época do Zebétio? Né? Talvez você tenha a minha idade, já ouviu o Zebétio aí, por que não? Minha avó levantava às 5 horas da manhã e o Zebétio falava assim, ó. Olha a hora, Dona Maria, olha a hora. Acorda ele, joga água nele. Vocês acreditam que a minha avó levantava às 5 horas da manhã e jogava água em quem estivesse dormindo para acordar? Pois é, minha avó, minha saudosa avó. E o que acontece? Então nós levantávamos cedo e a gente trabalhava, não tinha essa de ficar dormindo nem nada. Mas só que minha mãe queria que eu fosse trabalhar, gente, faltando 23 dias para me casar. Eu fiquei com tanta... Olha, aquele dia ela me irritou tanto, minha mãe, que eu saí e falei assim, eu saí de chinelo havaianas. Tudo bem que hoje chinelos havaianas é um luxo hoje. A minha filha chegou em Londres e ela chegou com chinelo havaiana lá, nossa, sucesso absoluto nos estrangeiros, como diz o povo. Mas para nós naquela época, chinelo havaiana era símbolo de pura dureza na vida. E eu saí de chinelos havaianas aquele dia. Minha mãe falou, vai arrumar emprego, vai arrumar emprego. Eu fiquei com tanta raiva, que do jeito que eu estava, nem me arrumei nada. Eu saí de chinelos havaianas, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não peguei documento, não peguei nada. Eu saí de casa, falei pra ela assim, mãe, eu só volto aqui. Eu durmo fora, eu vou dormir no meio da rua, mas eu não volto pra casa. De tanto que ela cozinhou meu cérebro. Minha mãe cozinhou meu juízo que eu fiquei tão furiosa que eu não ia voltar pra casa aquele dia. Eu falei assim, olha, mãe, eu só volto aqui se eu arrumar emprego. Eu durmo na rua, mas eu não volto pra escutar a senhora falar. Ela conseguiu tirar minha paz de verdade. Ela me tirou mesmo do esquadro. Olha, então eu saí, amados, assim, chorando de raiva. E eu falei pra Deus, Deus, eu não volto. Eu não volto, eu não volto, eu não volto, eu não volto. Se eu não arrumar um emprego, eu não volto. Eu durmo na rua, mas eu não volto, eu não volto. Eu passo fome, mas eu não volto. Então, quando, né, eu lembrei daquele livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, que ele fala que quando você quer vencer uma guerra, amassa as panelas e queima a ponte. Aquele dia eu queimei a ponte. Falei, não, não volto. Eu não volto. Eu fico na rua, mas eu não volto para casa. Ela tirou minha paz, a minha mãe. Então, amassei as panelas e queimei a ponte. E saí sem direção no bairro, saí sem rumo e fui andando. Falei, eu vou lá pro ponto final, não sei, vou andando aqui. De repente encontro uma lojinha de roupa para eu trabalhar, uma casa para fazer faxina, ser babá, varrer rua, ou qualquer coisa, mas eu não volto para casa desempregada, que minha mãe queria eu trabalhando. E nisso encontro uma moça, que era uma amiguinha de escola, ela se chamava Ivani, Deus já guardou a vida dela. Ela era evangélica, eu acho que ela era da Assembleia do Belém. E eu encontrei a Ivani no caminho. E ela, oi, Cláudia, ela tinha um pouquinho assim, ela tinha a língua meio pegada. E aí ela conversando comigo, aí eu comentei, falei, olha, eu não volto para casa enquanto não arrumar nada, chorei, eu acho que até chorei tudo. E aquela menina foi um anjo de carne e osso, quando a gente encontra uma pessoa na nossa vida, bem naquele dia, sabe aquele dia? Aí ela falou assim para mim, olha, você sabia que abriu uma padaria aqui no ponto final, novinha, acabou de inaugurar. Por que você não vai lá? Falei, nossa, Ivani, eu trabalhei em balcão de padaria já. Ela falou, então, eu era boa balconista. Ela falou, então vai lá. E aí, pra ir agora? Toda descabelada, chinelo de dedo. Mas eu falei, eu vou. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, procurei pela gerente.
E aí me falaram quem era a gerente, eu fui até a gerente e falei assim pra gerente. Olha, eu nem sei se eu já contei esse testemunho, amados. Acho que não. Olha, tô pensando se eu já contei esse testemunho. Bom, se eu já contei, vocês ouçam novamente, tá? Depois coloquei, professor, você já contou esse. Eu acho que não. Pelo menos o que eu quero contar, não. Mas tudo bem. Se eu contei, vai até o final, depois você me fala aí, tá bom? Porque a gente até se confunde. Porque um testemunho emenda com o outro, então a gente não sabe. Tá bom. Aí cheguei na padaria, falei pra moça assim, olha, eu queria trabalhar, já trabalhei de balcão e tal, e eu sou boa balconista, você pode me colocar no lugar de 2 funcionários, se você quiser. Aí ela virou pra mim, falou assim, olha, você nunca me viu e você tá falando para eu mandar embora meus funcionários, pegar você, que eu não sei nem quem você é? Aí eu chorei e falei, desculpa moça, é porque eu tô muito, né, assim, sensível e tal. Ela falou, tudo bem, faz o seguinte, vem amanhã aqui à tarde então, que eu vou fazer um teste. Inclusive eu falei assim para ela, olha, eu trabalho 2 dias de graça para você ver como é o meu trabalho. Ela falou, tudo bem, amanhã você vem. E assim eu fui. E eu creio que ela criou uma vaga para mim, porque o quadro de funcionário já estava pronto. Ela criou essa vaga para mim. Eu acho que eu já contei, amados. Até aqui desse testemunho eu contei, mas deixa eu contar o restante, que eu sei o que eu vou contar dali para frente, você nunca ouviu. Mas essa parte eu acho que vocês já ouviram. Já ouviram. Segura. Eu tô lembrando que eu já contei, não sei. É porque eu falo tanto testemunhos e aí e tal. Aí eu lembro que ela me colocou para distribuir comanda. O cliente entrava, eu entregava uma comanda para o cliente ia até o balcão, pegava tudo o que queria, e era anotado na comanda do cliente, o cliente passava no caixa, pagava, e aí então era guardada a comanda dela, do cliente. Depois a moça que estava comigo, que era a caixa, ela fechava o caixa, dava as comandas para a gerente e tinha tudo registrado lá. Só que essa moça do caixa, ela era católica praticante, ela era católica apostólica romana roxa, e eu, pentecostal, né? Deus é amor. E eu ali pentecostal, mas nós duas nos demos muito bem, e a gente conversava demais. Só que, quando eu entrei na padaria, as outras moças do balcão não gostaram de mim. Elas não gostaram de mim. E só que eu não vi, eu não sabia. Eu fiquei tão feliz de arrumar um emprego, tão feliz, que eu queria agradar, chegava, cumprimentava todo mundo, ia pro meu posto de trabalho e ficava. Então eu não fiz amizade com as outras meninas da padaria, só com a moça que eu trabalhava, que era católica apostólica romana roxa. Nós duas ficamos muito amigas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nós duas conversávamos tanto, trabalhei o primeiro dia, segundo, aí no terceiro dia, ou sei lá, o quinto dia, sumiu uma comanda. O cliente passou sem entregar a comanda para nós. E aí, na hora de fechar o caixa à noite, enquanto ela fechava o caixa, eu ajudava a limpar e lavar a padaria. Mas aquele dia, ela falou para mim, sumiu uma comanda. E a gente procurou, não achou. Então sobrou dinheiro no caixa. E aí ela falou para mim assim, vamos falar para a gerente que subiu, tá bom. Aí nós fomos e falamos para a gerente. A gerente respondeu assim, vocês conversam demais. Se vocês sumirem mais uma comanda, eu vou mandar as duas embora. Aí ela falou, né? Só que ela tinha acabado de perder o pai dela. Então, aí eu falei assim, tá bom, né? E eu ia casada ali 20 dias. Aí ela falou, não vamos conversar mais não, Cláudia. Eu falei, tudo bem, nós não vamos conversar mais então. E mas só que a gente não aguentava. Nós duas, assim, eram amigas. E nessa conversa, na hora do almoço, na hora do lanche, a gente conversava o tempo todo, era no caixa, nós duas juntas. Eu só sei que simplesmente ela conversando comigo, eu fui na casa dela, eu fui até lá, orei por ela, Deus falou com ela, e nós andando juntas, tá? Andando juntas, a gente se respeitava e tá tudo muito bonitinho. Aí quando foi dando, sei lá, acho que uns 15 dias mais ou menos que a gente tava trabalhando juntas, nós continuamos a nossa conversa e sumiu outra comanda. E quando sumiu outra comanda,
É até emocionante de contar, né? E quando sumiu outra comanda, fomos procurar aquele dia. Só que o que eu não sabia é que a moça do balcão, que estava de frente, que tinha as meninas do balcão, quando eu chegava, elas falavam assim, lá vem a crente, a loira guarda. Eu falava, bom dia, meninas, elas faziam assim, e eu não percebia, eu estava muito feliz, eu ia me casar, e as meninas tinham raiva de mim porque eu era crente. A pernambucana, chamada Francisca, ela falava assim, a gente não gosta de crente, vamos tornar a vida dela difícil. Aí, quando eu pedi um lanche, eu não sabia que a maioria das pessoas que estavam ali eram todos parentes dela. Então, quando eu pedi um lanche, ela falava pro rapaz do lanche assim, demora para entregar o lanche dela, né? E eu tranquila, não percebia nem nada, tudo bem. Quando foi esse dia que eu perco a comanda, que a gente perdeu a comanda, ela de lá percebeu a nossa aflição. Eu e a moça aflita, a moça falou, e agora, Cláudia, está sobrando um X valor no caixa, mas a comanda não está. Procura no banheiro, procura na casa de cliente, a gente revirou. Então nós não fomos ajudar a limpar a padaria aquele dia. E ela de lá ria muito, ela ria, ela dizia assim, vamos ver o que a loira vai fazer, a crentinha vai fazer, né? E ela ria muito. Eu acho que eu contei porque eu lembro que eu falei para vocês que eu ia convidá-la para gravar esse vídeo juntas hoje. Mas tudo bem, escute que outra parte eu acho que vocês não ouviram. E aí o que aconteceu? Simplesmente, eu vou até colocar esse nome desse vídeo, né? O início do ministério, porque senão eu conto de novo. E aí o que aconteceu foi que nós estávamos aflitas, eu e a Rosana, ficamos muito aflitas, porque nós íamos para a rua e ela falou para mim, Cláudia, eu não posso ser mandada embora, eu não tenho pai, meu pai faleceu, eu preciso ajudar, minha mãe está desempregada. Falei, eu também, não posso ser mandada embora. Aí ela falou para mim, eu tive uma ideia. Eu falei, qual? Ela falou, olha, é o seguinte, tá sobrando X e a comanda sumiu. Eu estava pensando assim, Cláudia, eu vou pegar qualquer outra comanda e vou colocar o valor. Por exemplo, um cliente que comprou R$100, eu vou colocar que ele comprou 180. E a gente dissolve nas comandas o valor que está sobrando. A gente não vai estar roubando, né? Porque o dinheiro está aqui. A gente está nem sumido com dinheiro. Nós estamos sendo honestas e a gente não perde o emprego. O que você acha? Aí eu falei para ela assim, olha, se você quiser fazer isso, fique à vontade, mas eu não me sinto bem, porque eu acho que nós não estamos roubando, mas nós estamos mentindo. E quando eu falei assim, ela ficou furiosa. Ela falou, eu falei, mas se você quiser fazer, só que se me perguntarem também, eu vou falar a verdade. Aí ela ficou furiosa. Falou assim, ah, tá bom, que linda você. Aí então eu vou lá, né? Tá bom, faço isso, fico de mentirosa pra Deus e você pagando de gatinha. Falei, ah, tá. Quer dizer que então você é mais fiel do que eu? Falei, não tô falando isso. Só tô falando que minha consciência não, como diz o povo, né? Minha consciência me condena. Então eu não. Ela fez, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Ela falou, fazer o seguinte, você vai lá entregar a comanda e você avisa, tá? Que assim você vai pra rua, a gente vai pra rua juntos, porque ficar trabalhando por minha causa enquanto eu, né, vou mentir, que você acha que é mentira, eu não acho que é uma mentira, mas você acha que é uma mentira, aí você fica de boa, então você vai lá anunciar, tá aqui a comanda, vai lá falar que nós vamos pra rua. Falei, tá bom? Porque ficar trabalhando por minha causa, você não vai. Eu falei, tudo bem? Então vamos as duas pra rua. Eu falei, então vamos. Aí eu cheguei na moça e falei pra ela assim, com uma sensação que eu já contei esse testemunho, tão grande, né? Mas tudo bem. Aí eu peguei e falei assim precisava anotar, né? Precisava anotar quais eu já contei. Falei assim, o gerente, olha, você falou que se a gente perdesse uma comanda, você nos dispensaria e a gente perdeu a comanda. Tá aqui, o valor que tá sobrando é esse e tá faltando a comanda. E você, né, fica à vontade. Sabe o que aconteceu? A gerente abriu assim, ó, e puxou a comanda de dentro da blusa. E fez assim, ó. Gente, quando ela fez assim,
Só que enquanto eu estava indo lá falar, a Francisca, que não gostava de mim, se acabando de rir, falava assim: eita, olha lá a loira guarda, ela é pernambucana, gente. Então já sabe. Um beijo para os pernambucanos, as pernambucanas, mas você sabe, pernambucano quando dá para ser crente, gente, olha, são os melhores crentes, mas também quando dá para perseguir, hein? Olha, vem comigo que é pura perseguição. E aí só ela de lá ria, se esbaldava, fala, e hoje a loira vai pra rua, esses crentes. Eu não gosto de crente, tem que ir pra rua mesmo. E ó, e tava se matando de rir. E eu arrasada de lá, sem saber que tinha uma plateia rindo de mim e me assistindo. Inclusive, você que pensa que ninguém tá te vendo. Só sei que quando ela tira comando daqui, ela fala assim, olha, prestem mais atenção, hein? Eu que testei vocês. Ah, meu Deus, a moça que tava no caixa olhou pra minha cara, assim, ó. Quando ela fez assim, olhei pra ela, fiz assim, agora você vai ficar trabalhando por minha causa, hein? Gente, olha, já pensou a vergonha internacional que nós íamos passar? E claro, eu, né? Que as pessoas cobram mais do evangélico. Meu Deus do céu, que vergonha eu não iria passar naquela padaria se eu tivesse concordado com ela. Eu entendi a intenção dela, eu entendi o que ela estava fazendo, mas o Espírito Santo não deixou eu fazer. Aquilo não é do meu feitio, não vem. Meu Deus do céu, que vergonha eu ia passar. Eu só sei que eu olhei para a moça, ela baixou a cabeça e ela falou, pode voltar para o caixa, ninguém vai para a rua não, mas fiquem atentas. Voltei, dei a comanda para a moça, falei, então agora você está empregada por minha causa. Ela ficou quieta e falou, ai Cláudia, desculpa. Falei, imagina, glória a Deus por isso. Bom, resumindo, ganhe essa alma para Jesus. Essa moça agora, hoje, ela é casada, lógico que eu fiz o casamento dela. E lógico, sem dúvida nenhuma, que ela, vou mandar um beijo para ela. Essa semana tem um mês ou dois que a filha dela pregou na minha igreja e eu ganhei. Hoje ela é a missionária Rosana, casada com o pastor Valdemar e tem as filhas dela e casou na igreja e já sabe, missionária, minha filha na fé. Só que até então, beleza, ela não vai ser a primeira que eu ganho para Jesus, não. Eu vou, então, ali, continuo. Quando dá faltando os 23 dias, chegando os 23 dias, eu saio de folga num dia da padaria e no outro dia era essa pernambucana que ia sair de folga. Então eu vou, saio de folga e no outro dia ela sai de folga e eu não volto. Só que eu vou à tarde pedir a conta, porque já deu os 23 dias. E quando eu chego para pedir a conta, ela também, que é folga dela, chega para ir conversar com as meninas do balcão. E lá no balcão ela fala para outra moça assim, ué, o que a loira guarda tá fazendo aí? Não era para ela estar trabalhando? A outra responde, ela faltou hoje, não veio. Agora ela chegou. Por que será que ela faltou? A pernambucana preocupada, curiosa, ó, da pernambucana. Né? Depois eu vou mandar esse vídeo para ela. Para ela entrar aqui também e fazer comentário. Ela, curiosa, falante. A outra falou, não sei. Ela falou, veja, dê uma olhadinha para ver, dá uma voltinha para ver o que ela tá falando. Aí a outra deu uma disfarçadinha, foi no balcão, voltou e falou, ela tá pedindo a conta. Ela falou, sério? Tá pedindo a conta. E aí ela continuou conversando de lá e eu agradeci a gerente, falei que ia me casar, muito obrigada por tudo, e se ela permitia que eu fosse me despedir das meninas. Ela falou que sim, e tudo bem, e eu fui me despedir das meninas. Quando eu chego lá, então vai estar a pernambucana e a outra moça no balcão. E eu peço licença para elas e falo, olha, queria me despedir de vocês, tá bom? Muito obrigada por esse tempo que nós passamos juntas. Mal sabia eu, tava falando com as minhas inimigas. Como é bom tratar bem os inimigos, né? Olha só, minhas inimigas ferrenhas ali dentro, fazendo de tudo para literalmente me ferrar. Olha só. Como pode? E eu ali, educadamente, né? Falei, muito obrigada por ter passado esse tempo com vocês, foi muito bom pra mim. Mal sabia eu. Só que na hora Deus me deu. Falei, mas antes de ir embora, deixa eu falar algo pra você. Aí virei pra essa pernambucana. Falei, Deus está me revelando, assim, amados,
que você fez suas malas antes de vir para cá e que você está pensando em largar o homem que você está e que você pensando em ir embora. Aí ela ficou chocada. Eu falei, Deus manda você voltar e se casar com esse homem, porque Deus tem uma obra na sua vida. Aí ela começou a chorar. E eu virei para a moça do balcão e falei, e você? Deus me mostra que você fala que tem um bom marido, que tem um marido que te dá tudo de primeira qualidade. Mas Deus manda dizer que é mentira. Que inclusive, eu me lembro muito dessa parte, quando eu gravei o meu Reels, falando, deixa que o marido não é teu. Porque Deus me usou para falar para ela, largue esse marido, porque esse marido tem dono e esse marido não é teu. A moça se quebrou de chorar. Aí a pernambucana falou, como assim, fulana? É verdade que ela tá falando? Porque eu não sabia que a moça tinha acabado de falar para a pernambucana que o marido dela era maravilhoso, que o marido dela fazia comida para ela, que o marido dela, quando ela chegava do trabalho, o marido recebia ela com flores, e sendo que era mentira. Porque Deus mostrou que o marido, que o homem, estava colocando ela para fora. Porque tem homem que fica mandando... Inclusive, eu quero aproveitar e falar uma coisa. Tem mulheres que o homem fica mandando você embora, mandando você embora. Então, amados, a minha gravação vai ser interrompida. Vou continuar aqui em nome de Jesus. Pensei que era falta de bateria. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, Deus me mostra que, pelo contrário, esse homem te dá arroz de terceira categoria, não cuida de você, mas Deus tem um bom casamento para você. Larga esse marido, que esse marido não é teu. E aí a pernambucana perguntava assim, é verdade? Ela falava, é verdade, chorando. E aí eu falei, falei, Deus tem alianças para te dar. E dei beijo e fui embora. Mas na hora que eu fui embora, a pernambucana veio atrás de mim, segurou e falou, Cláudia, olha só, agora você sabe meu nome, né? Porque eu era loira aguada, eu não tinha nome. Ela, mas como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, eu não sei de nada, é o Espírito Santo que sabe. Ela falou assim, mas eu queria, como que eu faço assim para você, posso conversar com você? Falei, olha, eu vou para casa, mas quando eu voltar, eu vou me casar, e quando eu voltar de lua de mel, eu faço o culto na sua casa, você quer? Ela falou, eu quero, anotei o endereço e saí. Quando eu me casei e voltei, é essa parte que eu quero contar, na verdade, a parte que eu quero contar é essa para finalizar. Quando eu voltei, eu fui procurar a pernambucana. A pernambucana morava num quintal que tinha outras casas naquele quintal. E aí, quando eu cheguei para fazer o culto, foi muito bonito, porque a pernambucana havia avisado para todas as vizinhas, dizendo assim, uma mulher disse o que eu ia fazer aquele dia, e eu não tinha contado para ninguém, e ela vai vir aqui orar. Então, quando ela vier, vocês veem. Então, ela convidou todas as mulheres, e eu me emociono de contar. Então, quando eu cheguei, que ela me recebeu na casa dela, ela falou assim, fica aqui, Cláudia, viu? Que pra mim é tão estranho alguém me chamar de Cláudia. Fica aqui, Cláudia, viu? Que eu vou chamar as mulheres. Eu falei, tá bom. E ela foi chamando. E ela bateu na porta de cada um e falou, vem, vem, vem. E ela trouxe uma mulher chamada... Eu vou preservar o nome dela também. Ela trouxe uma moça magrinha. E aquela moça sentou. E comecei o culto. E quando eu comecei o culto, eu virei para essa moça magrinha e falei para ela que Jesus tinha uma obra na vida dela, que Jesus a amava e que o neném da barriga dela, mas ela nem sabia que estava grávida, né? Ela levou um susto, que Deus estava abençoando aquele neném da barriga dela, mas ela nem sabia que estava grávida. E ela lembra que ela falou para mim assim, ô moça, é tão bonito que você fala, mas ela usou esse termo, ela disse, mas eu não acredito na dica de nada que tu fala. Falei, não tem problema, é muito normal as pessoas não acreditarem. Aí eu falei assim, e hoje Deus está livrando você da morte. Aí ela chorou muito. Deus está livrando você de cometer um suicídio. E ela chorou muito. Muito bem, vai passar essa história. Claro, toda aquela padaria se torna crente, com exceção da gerente. Todos foram as minhas primeiras ovelhas. A pernambucana, que até hoje... Um beijo, missionária Francisca! Até hoje eu xingo ela, amado. Você falava mal de mim, ela ria, falava. Eu falava, chamava de branquela azeda. Falei, pois então agora você vai contar pra todo mundo que você falava mal de mim. Ela, mas eu lhe amo. Falei, você me ama, né? Você falou mal de mim. Bom, olha só, amados. Hoje nós somos amigas, minha primeira ovelha. É lindo demais de você ver nós duas juntas. O que Deus já fez usando nós duas juntas.
Ah, que coisa linda! Aleluias! E aí ganhou toda a padaria para Jesus, até mesmo o chapeiro, todo mundo, porque o chapeiro era o Dael, também Deus já guardou ele. Ganhamos toda, a irmã dela virou uma igreja, foi a minha primeira igreja. E essa moça magrinha, ela se tornou crente e depois eu vim saber. Aí ela veio contar. Sabe o que eu queria te falar? Aquele dia que eu fui naquela casa, essa moça magrinha estava grávida e não sabia. Naquele momento em que a missionária Francisca, que é a pernambucana hoje, é missionária, casada com esse irmão que é presbítero José, um abraço presbítero José, que ela casou com ele se tornou presbítero. Olha que lindo! Quando ela bateu na porta chamando-a, ela estava com uma corda no pescoço para se matar. E na hora que ela ia se enforcar, a pernambucana bateu na porta dela e falou para ela: a mulher chegou. Oh, aleluias! A mulher chegou, venha! E ela levou um susto, tirou a corda do pescoço e veio para o culto. Tirou a corda do pescoço e veio para o culto. E quando chegou no culto, ela não sabia que estava grávida. E Deus disse: tem um neném aí, e é meu ungido. E ela não entendeu, por isso que ela não acreditava na dica de nada. Quando foi depois, ela ficou sabendo que estava grávida. Já tinha lá 3, 4 semanas que estava grávida e não sabia, sei lá como. E ela vai se tornar cristã. Congregou comigo e acho que o ano passado Deus a recolheu. E eu falo que ela saiu da morte para a vida. E Deus me usou para ganhar a alma, para tirar ela da forca. E Deus me usou depois para fazer o velório dela com vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o mais bonito é que no velório dela estava eu e o bebê que estava na barriga dela, que hoje é um rapaz, é um homem, estava junto comigo, fazendo aquele velório de vida. Porque eu falo que a Bíblia diz que o crente não morre, mas ele passa da vida para a morte. E aquele que crê em mim nunca morrerá. E aquele que crê em mim estiver vivo nunca morrerá. E aquele que crê em mim estiver morto viverá. Esse é o testemunho que eu tenho para contar e dizer que às vezes nós vamos num lar fazer um culto e nós não sabemos o reviravolta que o Espírito Santo vai fazer. E essa irmã se tornou uma cantora na nossa igreja, amada, né? A família dela toda congregava comigo e aí vai nascer a minha primeira igreja, de uma hostilidade, de uma pernambucana, teimosa, pirracenta, terrível, linguinha quente, se torna a minha melhor amiga, uma das minhas melhores ovelhas, se tornou missionária e toda a família congregando comigo. E ainda ontem falei com ela, a filha dela vai gravar um vídeo também, porque eu casei a filha dela também. Olha, amados, vem comigo que é sucesso. Amém? Pai, muito obrigada por esse vídeo e todos que estiverem ouvindo, se estiver pensando em morrer, em suicídio ou estiver sendo perseguido no trabalho, transforma toda a maldição em bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Estou correndo porque vou para a igreja.